Olá, tudo bem? O Cidade em Foco de hoje debate a segurança pública em São José dos Campos. Você se sente seguro na sua rua ou no seu bairro? Dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam São José como uma das cidades mais violentas do Vale do Paraíba. Mas quais ações estão sendo feitas e são necessárias para reverter esse quadro? Para falar sobre esse tema, nós recebemos hoje o comandante do CPI-1, Comando de Policiamento do Interior, Coronel Cássio Armani, o secretário de Defesa do Cidadão, José Luiz Nunes, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Segurança e Cidadania, vereador Macedo Bastos. Sejam bem-vindos ao Cidade em Foco. E antes da gente começar esse debate, vamos assistir uma reportagem sobre o tema. São José dos Campos é considerada uma das cidades mais violentas da região metropolitana do Vale do Paraíba. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que em 2013 a cidade registrou 69 mortes violentas. De janeiro a dezembro foram 65 homicídios e 4 casos de latrocínios. Diante deste cenário, qual será o caminho para resolver o problema da violência e garantir mais segurança à população? Desde dezembro de 2013, a cidade adotou a atividade delegada para garantir o aumento do número de policiais fardados e armados nas ruas de São José. A nova parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública foi aprovada pela Câmara de Vereadores e tem como objetivo tentar reduzir os índices de criminalidade. Em operações organizadas pela PM e Prefeitura, os policiais vão para as ruas nas horas de folga para atuar na fiscalização do comércio irregular de ambulantes, em feiras livres e blitz de trânsito e da lei seca. As câmeras de vigilância reforçam as ações de combate ao crime. Em São José já são 491 câmeras interligadas em um sistema de monitoramento digital e acompanhadas em tempo real pela Polícia Militar. As imagens também são usadas nas investigações da Polícia Civil. Outra iniciativa para tentar frear a criminalidade é a Vizinhança Solidária, um projeto no qual a comunidade se une para alertar os vizinhos sobre assaltos e que tem canal direto com a polícia. Apesar das iniciativas, a sensação de insegurança ainda é grande na cidade. Qual é o papel da sociedade e do governo municipal e do governo estadual nessa discussão? Em que políticas a cidade deve apostar para mudar esse quadro? Coronel Armani, São José foi considerado uma das cidades mais violentas do Vale do Paraíba em 2013. Mas que violência é essa? Quais são os principais crimes, as vítimas e onde essa violência está ocorrendo? Em quais bairros, em quais regiões da cidade? Bem, é necessário, primeiramente, nós explicarmos que a questão de violência, ela é espacial. Ela acaba atingindo hoje o mundo todo, não é só a nossa cidade, a nossa região ou o nosso país que sofre desse problema. Logicamente, alguns com maior intensidade e outros com menos, mas a questão é que, proporcionalmente, São José dos Campos, ela hoje é uma cidade mais tranquila do que outras cidades do estado de São Paulo. Não querendo fazer comparações agora aqui, mas ninguém deixaria de morar no Vale do Paraíba ou em São José para morar na capital, na região metropolitana, onde os números são maiores. Só para se ter uma ideia da cidade de São José dos Campos, eu trouxe aqui alguns números da Secretaria de Segurança Pública e nós podemos verificar que em 2013 nós tivemos a queda de 1,5% nos casos de homicídio, tivemos a queda de 50% nos casos de roubo seguido de morte, que é o latrocínio, é aquele roubo que não deu certo e que a pessoa acaba perdendo a vida. E esse tipo de crime, na nossa região, foi um dos que mais caiu e foi um dos que mais caiu também no estado de São Paulo, se compararmos com os comandos de policiamento do restante do estado. Então, para a população entender, foram quantos casos registrados em 2013? Foram registrados apenas 4 casos de latrocínio. E os demais de violência, de morte, quais são Então, os nós dados? tivemos 65 casos de homicídio em São José dos Campos. Sim. Desses 65 casos, é também um ponto importante para nós esclarecermos ao telespectador, é que 62% dos casos envolvem pessoas com passagem criminal. Então, é uma questão de rixa, muitas vezes, entre quadrilhas, entre meliantes, que pertencem ao tráfico de entorpecente e que vão lá para acertar suas dívidas. Então, esse é um dado bastante importante. Outro dado que nós temos aqui é que nós tivemos uma queda de 2,7% nos casos de furto, tivemos uma queda de 4,6% nos casos de roubo, que é a subtração de um bem de alguém,
mas em que se usa a violência, né, ou a ameaça, a grave ameaça à vida, essa é a diferença do roubo para o crime de furto. Tivemos 5% no crime de estupro, que é um crime que nós também buscamos combater bastante, que embora a pessoa não venha a perder a vida, mas sabemos que é bastante significativo para o bem-estar da pessoa, né? E então nós verificamos por esses indicadores que nós conseguimos, de alguma forma, melhorar, né, os resultados da polícia, do policiamento na região aqui de São José dos Campos. São dados específicos da cidade de São José. Agora, obviamente, nós desejamos resultados melhores. Para a gente até concluir esse questionamento, apesar dessa queda de índices, a sensação de insegurança na cidade ainda é grande, né? E onde esses crimes estão ocorrendo? Em quais locais? Igual o senhor citou que muitos desses crimes, dessas mortes, estão relacionados à questão, quase mais de 60% relacionados à questão da droga. Onde está? Está na Zona Leste, está na Zona Sul? Pelo mapa que vocês fizeram, onde eles estão acontecendo? Nós fazemos mensalmente, aqui na região do CPI-1, em todos os batalhões, uma reunião com os comandantes de batalhão e de companhia, justamente para analisar quais são os pontos onde cada um dos crimes que a Secretaria de Segurança Pública analisa mensalmente estão ocorrendo. E o que nós verificamos é que nós não podemos hoje falar para você assim, está ocorrendo em tal lugar tal crime, porque a dinâmica do crime, ela é muito grande. Então, há uma migração para bairros. Obviamente, eles acontecem em diversos pontos, principalmente onde existem, por exemplo, as chamadas bocas de tráfico, né? Perto desses locais, sempre ocorrem os acertos nesses tipos de crime. Agora, por exemplo, o latrocínio, em número muito reduzido para a cidade, quando ocorre num ponto onde tem próximo um comércio, uma área de escritórios, ou até uma área residencial em que a pessoa esteja sendo rendida na hora de chegar em casa. Vereador Bastos, como é que a Câmara tem recebido esses apelos da população com relação à segurança? O que eles trazem das ruas? Realmente é uma situação que incomoda muito a população. A população se sente vulnerável dentro desse processo criminal. Contudo, é preciso que a gente entenda como funciona esse sistema. Nós temos que entender que o sistema criminal não funciona só com as polícias, polícia civil, militar ou técnico-científica. São 3 polícias. Nós temos também a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, nós temos que ver a situação penitenciária. Para que se tenha uma ideia, nós temos um presídio em São José dos Campos, o CDP de São José dos Campos, o Putim, onde cabe 512 presos, nós temos hoje 1.600 presos. Significa o quê? Que as polícias estão atuando. Contudo, é preciso que se veja também a questão dos menores. Hoje nós temos a Fundação Casa superlotada, nós temos a DIJU, a Delegacia da Juventude, superlotada. Então nós vemos que, lamentavelmente, as pessoas veem a questão da segurança pública como se fosse única responsabilidade das polícias. É preciso que nós entendamos que a polícia atua quando falharam todos os mecanismos sociais. Falhou a escola, falhou a igreja, falhou o Estado, falhou a família. Então é preciso que nós entendamos a questão da segurança pública como um todo, porque não basta simplesmente cobrar das autoridades competentes esta questão, enquanto os próprios pais, muitas das vezes, não atuam como responsáveis de seus filhos que acabam delinquindo por uma série de outras razões. Então são muitas as questões que nós temos que enfocar para que nós entendamos o que é a segurança pública. Mas a partir do cenário que a gente tem hoje, que já é um cenário crítico, o que é necessário fazer? Porque tudo bem, essas questões de educação, enfim, isso você pode até, de repente, o próprio poder público vai se manifestar depois, falar um pouco sobre essas ações. Mas a partir do cenário que a gente tem, até de superlotação do presídio, quais seriam as alternativas, vereador? Eu fui autor de uma lei, uns anos atrás, que criou em São José dos Campos o Conselho Municipal de Segurança. Esse Conselho Municipal de Segurança tem o condão de aproximar a comunidade junto às polícias.
Quem preside esse conselho é o secretário da Defesa do Cidadão, o José Luiz. No passado foram outros secretários que dirigiram esse conselho. Ele tem uma importância muito grande, porque semanalmente lá nós nos reunimos com os consegues, nós nos reunimos com o Conselho Tutelar, o Conselho da Criança e do Adolescente, nós nos reunimos com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e agora também nós estamos apresentando uma lei para a Polícia Técnico-Científica participar também, com as secretarias de Educação, de Saúde e outros segmentos da sociedade. É preciso que nós entendamos a situação para podermos trabalhar em cima dessa situação. Porque se nós não entendermos esses mecanismos, nós não conseguiremos atuar como devemos dentro do conceito de segurança pública. Secretário, embora a segurança pública seja de responsabilidade do governo do Estado, que ações hoje a Prefeitura de São José tem levado, tem realizado para tentar mudar esse cenário da violência na cidade? Bom, é bom a gente deixar claro que a Prefeitura de São José dos Campos, ela tem como prioridade investir na área de segurança, como você bem disse, é uma prerrogativa do Estado, mas aqui nós temos uma guarda municipal com mais de 300 funcionários, que é bem preparada, uma guarda civil armada, treinada para praticar as ocorrências também. Nós temos um centro de monitoramento que a cada dia nós estamos inserindo mais tecnologia, mais inteligência. Só para você ter uma ideia, nós temos 491 câmeras hoje espalhadas em nossas cidades e vamos aumentar esse número. No final do ano, em parceria aí com a Câmara Municipal, com a Polícia Militar, nós implantamos o projeto da atividade delegada. Então, em cada um desses espaços, a Prefeitura vê como um modelo para se apoiar a segurança pública. E também nós temos feito bastante estudo das nossas legislações. Pichação, locais que são largados pelas pessoas, que ficam sujos, são locais que podem, a partir dali, começar focos de violência. Então, o município tem tratado bastante o problema de segurança pública também com ações preventivas e melhorando a legislação. Para a gente encerrar esse bloco, eu acho interessante o Coronel Armani finalizar falando um pouco sobre essa questão da integração, né? Até mesmo com a própria Polícia Civil e com o município. Isso tem acontecido e de que forma isso tem sido positivo? Sim, eu vou concluir, inclusive, mencionando o que o nosso vereador Macedo Bastos citou, que a questão de segurança pública, ela não é uma questão inerente apenas à polícia, ela envolve toda a sociedade, toda a comunidade deve participar. Né? Hoje o governo do Estado busca a participação por meio do Disque Denúncia, agora o Web Denúncia, que tem sido bastante divulgado e solicitado o apoio da população, é uma forma que a polícia tem de enriquecer os dados do sistema de inteligência que a polícia utiliza. E além desse apoio da própria comunidade, é importante a gente lembrar que, embora a polícia pertença ao Estado, no caso tanto a Polícia Civil como a Militar e a Técnico-Científica, nós não moramos no Estado, nós não vivemos e não trabalhamos no Estado, nós moramos no município. Então é importantíssimo a Polícia Militar, a Civil e a Técnico-Científica sempre terem esse apoio e as parcerias, né, com as prefeituras, o poder público municipal, porque é onde nós vivemos. Né? No caso aqui do Vale do Paraíba, nós assumimos o comando no ano passado, em 2013, faz um ano agora, e nós conseguimos evoluir em algumas tratativas com a Prefeitura Municipal. O prefeito Carlinhos de Almeida, ele deu bastante atenção durante o ano e nós conseguimos a aprovação da Lei do Sossego Público, que foi aprovada com o apoio dessa casa. Vários vereadores apoiaram e tiveram a iniciativa de reavaliar a lei. Nós tivemos a aprovação de um convênio de trânsito e a aprovação da lei e do convênio da atividade delegada, que melhorou bastante o policiamento na cidade. Inclusive, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Nós faremos o intervalo e voltamos em seguida.